Olá, estamos de volta com mais um Ponto de Encontro pela Rádio TCE Web. Hoje, no nosso Ponto de Encontro, recebemos a visita de Sérgio Augusto Mendonça Santos, que é analista de controle externo 2 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, lotado na primeira CCI. O Tribunal de Contas de Sergipe tem uma norma que permite a concessão de bolsas de estudo para servidores do órgão. E Sérgio Augusto fez recentemente um mestrado se valendo dessa norma, através de bolsa de estudo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Vou conversar com ele sobre o seu mestrado, que tema foi abordado, a tese que foi defendida e o que representa mais esse conhecimento para o seu trabalho aqui no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Sérgio Augusto, é um prazer tê-lo aqui no nosso Ponto de Encontro. A tese defendida foi a legibilidade das peças processuais emitidas pelos tribunais de contas. O que, na verdade, o que vem a ser essa tese? Em que foi fundamentada a sua tese? Tranquilo, César. César, acho que antes eu queria só situar. Pois não. A Bolsa, ela foi uma concessão, né, pelo Tribunal de Contas. Tem mais ou menos já uns 4 anos que o tribunal, dentro da vertente de aperfeiçoamento do seu quadro técnico, percebeu essa nuance e aí, com a parceria das presidências, ela vem fazendo essa concessão. A ideia central que pese a Constituição Federal, as constituições estaduais, os regimentos internos de lei orgânica de cada estado, tem uma definição clara de quais são as atribuições dos tribunais de contas, e aí também leia-se os próprios analistas que desenvolvem o trabalho, a cada dia vem se percebendo a necessidade de uma maior especialização, né? Hoje a gente tem temas recorrentes sobre matemática atuarial, previdência tributárias. Então, qual foi a perspectiva exatamente da concessão da Bolsa para que haja um aperfeiçoamento do seu quadro técnico? Então, a ideia reside exatamente nisso. Especificamente, o meu trabalho, né, que concluímos agora recentemente, ele está focado dentro de 3 peças principais que norteiam a análise das prestações de contas do Estado, né? Nós fizemos uma definição bem clara do processo de amostragem, né? Trabalhamos com um período temporal de 2015 a 2019. Só as prestações de contas dos estados e os tribunais de contas que têm essa vertente de analisar as prestações de contas dos estados, que hoje temos 33 tribunais ao todo, mas só consegui trabalhar com 26 porque o foco era esse. Então, o tema legibilidade, né, aplicado às prestações de contas, foi exatamente meu tema, né, dentro de um enfoque que permeia exatamente as prestações de contas. Qual foi a duração do seu mestrado? Olha, o meu especificamente foram 3 anos, mas eu tenho alguns colegas ainda que estão ainda discorrendo sobre o tema, né? Nós tivemos um pequeno atraso por causa da pandemia, o trabalho teve que ser feito à distância, e no caso específico nosso, dessa turma, ela foi vinculada a uma faculdade bem conceituada dentro do país, né? Ela tem hoje uma nota 5 dentro da... Qual foi isso? FUCAP. A FUCAP é uma faculdade lá de Espírito Santo, né? Que tem um enfoque muito conceitual na parte de econometria. Então, a gente tentou fazer exatamente isso, uma junção entre a parte matemática, econométrica, junto com a parte legal. Então, no meu caso, fiz a conclusão agora, completou 3 anos, mas tem alguns colegas ainda que estão numa fase ainda de elaboração. Então, essa norma baixada pela mesa diretora do Tribunal de Contas de Sergipe permite a concessão de bolsa de estudo. Isso é fundamental para o aprimoramento, para a qualificação profissional dos técnicos da casa. Você acha importante com isso? Com certeza, então? Até porque assim, são cursos que não têm muita facilidade, né? Apesar de nosso estado ter algumas universidades, mas normalmente, como o tema é muito específico, a gente acaba tendo que recorrer a outros estados, né? E aí tem um custo muito grande, né? Tanto o custo da mensalidade, como também o custo de deslocamento. Então, financeiramente, e outra coisa também, né? A possibilidade de trabalhar com os dados que estão contidos dentro do Tribunal de Contas. A gente usou isso também como laboratório. Então, isso é muito importante, porque a gente consegue, Cabral, dar um feedback daquilo que foi incluído dentro do nosso conhecimento, né? Então, existe essa possibilidade. Trocando em miúdos, assim, no mais popularmente falando, legibilidade das forças processuais emitidas pelos tribunais de contas. Que vem a ser isso? Parece que assusta, né? Mas é bem simples. Na verdade, quando a gente estava fazendo algumas disciplinas,
Dentre elas, a gente trabalhou uma que fez alguns trabalhos usando alguns demonstrativos, peças de empresas mundiais que trabalham na bolsa de valores. Tá? E lá eles têm uma métrica. O que é métrica? É, digamos assim, um índice que eles querem verificar se aquelas empresas que estão negociando na bolsa de valores estão dando uma visibilidade melhor, está colocando ao público uma legibilidade, ou seja, a capacidade de que alguém lê aquilo que está ali e entender. Né? É como se fosse. E a grande, vamos dizer assim, a grande contribuição que a gente está se propondo trazer é que nós saímos de um campo da área privada e trouxemos para o Tribunal de Contas. A estatística descritiva, matriz e correlação de variáveis de legibilidade e demais variáveis foi um subtema do seu mestrado. O que é que vem a ser isso? Pois é. Então, como eu tinha dito, a gente trabalhou dentro de uma faculdade que tem um viés muito forte da parte de estatística. E assim, o que é que nós nos propomos? Até para situar, nós fizemos um levantamento dentro dos 26 tribunais de contas, dentro do período de 2015 e 2019, de todas as peças que estavam contidas dentro da prestação de contas do Estado. Que peças são essas? O parecer do auditor, aquele que trabalha junto com as coordenadorias, que emite a primeira informação, o Ministério Público, que é vinculado ao Tribunal de Contas, e o do conselheiro. Cada uma dessas peças, a gente tentou analisar matematicamente se o grau de legibilidade estava baixo ou alto. Situando até para clarear mais ainda. Esse trabalho de legibilidade também foi desenvolvido em algumas escolas das universidades, né? Dos Estados Unidos, América do Norte. Qual era a proposta? Se aqueles documentos, se aqueles livros estavam mais adequados para uma classe infantil, se para um ensino de adolescente, ou seja, uma adequação do que tem de matemática dentro dos pareceres, né? Pode parecer até um pouco assim distante, mas assim é porque a gente consegue dar uma, como a gente chama estatisticamente, uma robustez muito forte de que as nossas conclusões elas não foram viesadas, elas trazem informações que validam as conclusões. Muitas pessoas pensam até que o Tribunal de Contas apenas fiscaliza prefeituras, câmaras municipais, algumas secretarias, mas não. Até os governos de estado são fiscalizados, né, pelos tribunais de contas. Em Sergipe não é diferente. Então, essa sua especialização foi voltada para a fiscalização de contas de governos de estado, foi isso? Não? Sim. Na verdade, como nós tínhamos dito, a legislação deixa claro qual é a atividade do tribunal. Mas a dinâmica hoje da sociedade é muito grande, né? Ou seja, alguém suscita, se nós fizermos isso, o que é que nós podemos obter? Por exemplo, na área de saúde, né? Isso é uma área também bastante trabalhada. Saúde e educação. Tipo assim, fecha escola, não fecha escola, reduz a quantidade de alunos, não reduz, tira a escola de um local, coloca-se outro. Então, e tudo isso, por detrás, o tribunal faz através de estudos, através de métricas para verificar se aquilo que está se propondo por parte do executivo há uma resposta satisfatória para a sociedade. Então, assim, hoje o tribunal também fornece informações para outros órgãos de fiscalização, inclusive da parte de execução do executivo, né? Polícia Federal, Ministério Público Estadual. Então, eles vêm, às vezes, demandam isso para a gente e a gente dá uma resposta dentro do arcabouço que nós temos aqui dentro do tribunal. Então, assim, reafirmo, esse investimento, essa corroboração em que o tribunal fornece para os seus analistas é de suma importância. E você tocou num assunto interessante, dos temas abordados, saúde e educação, que são temas relevantes, importantes para a sociedade. E a gente viveu recentemente uma pandemia. Não é? Então, o olhar técnico também, em momentos decisivos, assim, importantes, diferenciados até de uma situação normal, como foi o caso da pandemia, para o analista, para o técnico, para o fiscal, né, das contas, ele deve ter um olhar também. É isso que a métrica vai ajudar e o conhecimento vai dar uma outra visão, um outro olhar para uma conta que está sendo Exatamente, apresentada. César, porque assim, veja, nós tivemos, ou ainda estamos tendo, né, o problema da pandemia, mas assim, é aquela situação que não se pode esperar 1 ano para dar uma resposta, ela tem que ser simultânea. Então o tribunal se propôs a fazer isso. Lembrando que a gente tem um banco de dados que é fornecido pelos próprios jurisdicionados. Então, com base nesse banco de dados, a gente verifica, por exemplo, verificar índices
que podem estar comprometendo mais uma determinada das regiões do que outra, para que a gente possa orientar o próprio gestor, dizer, olha, há necessidade de uma interferência um pouco mais pontual em determinada região do seu município. Então, essas métricas exatamente servem para isso. Ao longo do mestrado, Sérgio, o que é que você encontrou algum detalhe interessante? Qual foi o ponto assim que você acha que avançou, se é que pode falar, avançou, contribuiu melhor para o desempenho da sua atividade no tribunal? Podia citar algum? Pois é, na verdade assim, Cabral, nós temos dentro do processo de dissertação as chamadas hipóteses, né? Eu lancei 3 hipóteses, considerando que algumas variáveis, se forem apresentadas e calculadas, poderiam ser positivas ou negativas, ou seja, validando ou não. O que a gente conseguiu extrair hoje, e assim que eu trago de suma importância, e aí já é um trabalho subsequente que a gente está tentando fazer as publicações, é que devido à extensão territorial e devido também às autonomias que cada tribunal tem, há uma ausência de uma padronização do que a gente chama de pareceres e de relatórios. É claro que respeitando o aspecto de individualização de cada tribunal, mas essa ausência de padronização, às vezes, faz com que a gente não consiga medir uma boa métrica e usar aquela boa métrica, como a gente chama de casos que podem ser replicados, né? Então, hoje, dentro do que eu consegui extrair foi, o nosso Tribunal de Contas, ele está, digamos que bem, entre aspas, ranqueado, porque o nosso tribunal hoje nós temos uma estrutura de tecnologia muito boa e isso dá uma resposta muito rápida para a sociedade, questão dos índices, né? Voltando à questão do Covid, a gente não vai precisar esperar que o jurisdicionado informe para a gente. A gente tem uma publicação através do site muito boa. Nós temos o trabalho dos senhores jornalistas que trazem para a comunidade em tempo real. Ontem eu estava em casa à noite, recebi um WhatsApp daqui de vocês informando sobre um trabalho que está sendo desenvolvido aqui de vocês. Então, isso dentro do nosso tribunal tem uma repercussão muito boa mesmo. Diferentemente de alguns outros tribunais. Eu encontrei ainda alguns casos em que tribunais ainda estão trabalhando com papel. Então, isso tem um retardo. Então, assim, em termos de aplicabilidade, reforçando a questão das métricas, que hoje nós já aplicamos, né? Nossa diretoria aqui de modernização já faz isso há um bom tempo, e novamente falando sobre um processo de transparência, que eu acho de suma importância. Então, validou, pelo menos no que concerne ao nosso Tribunal de Contas, que nós estamos hoje em um patamar bem elevado. O mundo vem crescendo e vem aprimorando tecnicamente e vindo um crescimento incrível, né? É uma coisa inacreditável há tempos atrás, né? A velocidade com que novas ferramentas são colocadas no mercado, novos modelos, novos métodos de avaliação, enfim. O mundo não é mais o mesmo e a cada segundo se modifica. Sim. Então é necessário que haja constantemente também uma reciclagem do nosso pessoal, das pessoas que atuam nessa área, em todas as áreas, principalmente na área de fiscalização, porque os procedimentos também vão mudando. Sim. E a legislação muda, o tipo de produção e prestação de serviço também muda, então tem que haver uma atualização constante. Então, na sua avaliação, é importante que haja sempre uma reciclagem de pessoal. Sem dúvida nenhuma. Eu fazendo também jus ao Conselho Federal de Contabilidade, que foi também um parceiro, o nosso conselho também aqui regional, minha formação é da área de contábeis, e aí reforça também a preocupação não só dos tribunais. Você percebe que hoje a velocidade da informação é muito grande. E aí também lembra um pensador recente, né, que ele fala que hoje a informação não é o ponto principal. Isso até me assustou a princípio, mas ele vai um pouco mais além. Ele diz que é a clareza da informação. Isso. Por quê? Porque hoje você abre o seu WhatsApp, ou o Instagram, ou outra rede de comunicação, você é invadido de informações. Mas será que essa informação que está chegando é exatamente aquela que representa a realidade? E a ferramenta que a gente tem para isso, Cabral, exatamente a tecnologia, são as métricas. Aí, tecnicamente, no trabalho onde entra a legibilidade. Será que aquele documento está legível corretamente? E aquele olhar retrata uma realidade? É mais ou menos isso, então, que foi fundamentado. E dá uma resposta para a sociedade. Não adianta eu gerar um relatório que a sociedade vai ler e não vai entender. É necessário que ela consiga entender o que está ali, até para que possa monitorar, possa cobrar, possa exigir dos nossos representantes políticos. Eu acho que a perspectiva foi essa e acredito que foi alcançada. Bom, doutor Sérgio Augusto Mendonça Santos, analista de
Controle Externo 2, lotado na CC1, conversou conosco hoje aqui no nosso ponto de encontro. Fiquei muito satisfeito, muito feliz com essa nossa conversa. Fique à vontade, caso queira acrescentar alguma coisa a mais que não foi perguntado ou não foi dito durante esse nosso bate-papo informal no nosso ponto de encontro. Cabral, é uma contraprestação, eu não digo por obrigação, mas por até uma questão de respeito ao investimento que foi feito em cada um dos nossos, né? E também, novamente, reforçar, né, a preocupação que a nossa casa tem em relação à qualificação dos técnicos. É necessário. Não tem hoje imaginar que alguém faça algum trabalho usando ferramentas que não dê resposta rápida. Hoje, mais do que nunca, a eficácia e a eficiência, ela demanda exatamente dos tribunais de contas essa resposta. E a gente tem dado, viu? Eu digo isso porque eu também tenho acompanhado os trabalhos de vocês. Eu vejo que essa resposta tem que ser quase simultânea. Agradecer e colocar à disposição para algum esclarecimento, que alguém que já estiver assistindo, pode contactar com a gente, que a gente está aqui para poder repassar essas informações. Okay. Muito obrigado. Nós lhe agradecemos. E o nosso ponto de encontro de hoje fica por aqui. Conversamos na edição de hoje com o Dr. Sérgio Augusto Mendonça Santos, analista de controle externo 2 do Tribunal de Contas do Estado do Sergipe. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo ponto de encontro.